Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre a oportunidade que você tem para exibir os dados de uma maneira visual para que todos entendam de maneira fácil e correta. Esse dashboard aqui que vocês estão vendo é um cliente, ele me procurou, ele exibia os dados dessa maneira aqui. Então é óbvio que eu pixelei aqui os dados da tabela dele. E aí ele tinha ali o controle ali do investidor, do nome do fornecedor e ali as colunas dos meses, né? E aí cada mês tinha um valor ali, e aí nessa daqui ele controlava o previsto, e aí numas colunas ao lado ele controlava o realizado, e depois pintava ali algumas células ali de verde para fazer algum controle se já foi emitido nota fiscal ou não, né? Mas o fato importante aqui é que ele fazia todo o controle aqui na tabela, e é nessa tabela que ele exibia nas reuniões que ele fazia para apresentar os valores, como é que estava o realizado e tudo mais, né? E aí fica muito difícil você tirar conclusões, realizar análises pequenas aqui, como que está o realizado, como que está o acumulado, né? Então ele veio com esse pedido para a gente e aí a gente fez essa planilha aqui que eu vou mostrar, né? Que vocês estavam vendo, né? Aqui era um controle, inicialmente a gente tinha feito alguns controles aqui de mês dentro desses cards, né? Mas como ele ia utilizar isso daqui no Excel online, então a gente teve que tirar e aí criar esses controles aqui de mês aqui, né? Vou dar uma passada rápida aqui nesse dashboard. Aqui nesse aqui você controla o mês atual, né? Você deixa setado isso. E aí se você quiser ver um mês específico, o que que ele faz aqui? Ele recolhe da nossa tabela aqui de dados, tá? O que que eu fiz aqui? Eu fui na tabela dele e aí eu passei todos os dados aqui para essa tabela numa estrutura diferente, mais semelhante com um banco de dados. Óbvio que eu coloquei aqui outros valores para não expor os dados do meu cliente. E aí, então, quando você muda aqui o mês, ele vai lá, recolhe lá da planilha, faz uma comparação do seu orçado. Então, ele tinha 3 linhas, né? Ele primeiro faz o orçamento do ano, depois ele vai fazendo o previsto, né? Que é o forecast, é um orçado mais acurado. E aí depois ele, conforme o fornecedor vai emitindo a nota, ele vai preenchendo o realizado, que aí eu fiz dessa maneira aqui, nessa estrutura, com 3 colunas, né? E aqui você tem a informação rápida do mês que você escolher, ou se você preferir deixar no mês atual, você já vai informando aqui quanto que você realizou do orçado, né? Então vou deixar aqui, por exemplo, aqui janeiro, aí ele estava orçado aqui 705 mil e realizou 721 mil, que foi 102% do orçado, ou seja, 2% a mais, tá? No gráfico aqui abaixo, esse sim é o acumulado, e aí você consegue fazer comparações, né? E aí se você quiser também, tem esse gráfico aqui de baixo, que ele também vai fazer o acumulativo, um gráfico aqui de linha, é onde o verde aqui é o realizado, e aí você tem 2 linhas abaixo ali, que é a linha do previsto e do orçado. Essas 2 linhas aqui estão bem semelhantes, porque os dados que eu criei aqui estão bem parecidos. Eu estou gravando esse vídeo aqui em setembro, então aqui ele já aparece de janeiro a setembro. Assim que mudar um mês, ele já vai aparecer de janeiro a outubro, janeiro a novembro, né? Então ele já vai fazendo o acumulado. E aí você tem a noção aqui do todo que foi orçado e do todo aqui que foi realizado quanto à porcentagem, né? E aí ele fez essa solicitação aqui do previsto também, para ver se o previsto estava mais próximo aqui do realizado. Nesse gráfico aqui do lado é um gráfico bem interessante e visualmente muito fácil aqui para você tirar as suas conclusões. Essa barrinha em preto aqui é quanto que foi orçado. A parte em cinza é o que foi realizado e aí parte vermelha é o que passou do orçamento e aí a parte em verde é o quanto sobrou ali do orçado. E aqui nessa primeira barra a gente pode ver que foi orçado e ultrapassou. Quanto que ultrapassou? 2%, né? A gente conseguia ver nessa informação aqui também, de 2%. Aqui você consegue ver todos os meses. Nesse caso aqui, por exemplo, foi orçado nessa faixa aqui, esse aqui foi o realizado e ultrapassou todo esse volume aqui que foi 15%. Nesses 3 meses aqui a gente consegue ver que essa faixa aqui foi orçado, foi realizado até aqui e aí sobrou, né? Foi abaixo do orçamento essa parte em verde. Nesses 4 últimos meses a gente ainda não tem o realizado e aí por isso que eles estão totalmente em verde e aí por isso está indicando aqui menos 100% porque ainda não foi consumido daquele valor orçado.
Ele também pediu um card aqui de save, né, que seria o quanto ele foi economizando ali com relação ao orçamento. Ele pediu também que mesmo se não economizasse, ele aparecesse aqui nesse gráfico, então o que ele pediu aqui foi um saldo, né, de orçado e realizado. E aqui o total para ele ver isso. E o bacana aqui nesse dashboard é que ele pode escolher um fornecedor para fazer a análise. Aqui está selecionado todos, mas ele pode escolher aqui fornecedor 1, então ele vai ver os dados somente do fornecedor 1. Né? Ele quer analisar somente fornecedor 3, então ele vai trazer somente fornecedor 3, ou ele pode deixar aqui todos e aí ele está vendo a visão geral. Bom, pessoal, então depois desse vídeo eu queria deixar para vocês uma dica. Sempre que você precisar mostrar os dados, resultados, eles estão em formato de tabela, tente exibir em gráficos, em cards, já com as comparações, já com as diferenças. Isso facilita o entendimento ali de quem está participando da reunião e aí você consegue passar a informação que você precisa. Legal, pessoal? Se você gostou desse dashboard, está precisando de um painel, precisa de uma ajuda, eu vou deixar aqui na descrição o link para você fazer a solicitação, para a gente desenvolver algo bem impactante aí, bem profissional aí para você. Legal? Um abraço.